Fala galera, beleza? Eu sou o professor Gustavo e você está no canal Questões de Matemática. Neste vídeo, aprenderemos a como identificar quando duas funções são iguais, né? E esta aqui, ó, é a nossa definição. Então, dadas duas funções f e g, né? A f ela tem domínio A e contradomínio B. A g ela tem domínio x e contradomínio y, né? Então, f e g vão ser iguais se três condições forem satisfeitas. A primeira é se o domínio dessas duas funções, ó, eles são iguais. A segunda condição é se o contradomínio dessas duas funções são iguais. E a terceira condição é se f de x é igual a g de x para todo x no domínio dessas funções. Então, vamos lá. Ó. Aqui a gente tem um exemplo, que é o exemplo da letra A. Temos o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3 e o conjunto B formado pelos elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E as funções f, ó, elas vão de A em B e G também vai de A em B, logo elas têm o mesmo domínio, que é o A, e possui o mesmo contradomínio, que é o B. Queremos, portanto, saber se a f de x vai ser igual a g de x para todo x, para daí sim confirmar se que elas são iguais. Basta a gente verificar apenas para esses três pontos aqui, né? Para esses três números, que são os números 1, 2 e 3, que são os únicos que fazem parte do domínio da função. Então, olha só, quanto que é o f de 1, né? O f de 1 é 1 menos 1, né? Porque f de x é x menos 1. Então, f de 1 é 1 menos 1, que dá 0. O g, a g de 1 vai ser igual ao quê? Ó? A g de x ela faz x quadrado menos 1 dividido por x mais 1. Então, a g de 1 vai pegar 1 ao quadrado, vai diminuir 1 e vai dividir por 1 mais 1. 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 0. 1 mais 1 dá 2, né? E 0 dividido por 2 dá 0. Logo, f de 1 é igual a g de 1. Quanto que é a f de 2? Ó? F de 2 vai ser igual a 2 menos 1, que é igual a 1. E a g de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado menos 1 dividido por 2 mais 1. 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 1 dá 3. E 2 mais 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, portanto a f de 2 também é igual a g de 2. Vamos agora calcular a f de 3. Ó. F de 3 é igual a 3 menos 1, olhando para a regra da função f, né? E 3 menos 1 é igual a 2. Quanto que é o g de 3? G de 3 é 3 ao quadrado menos 1 dividido por 3 mais 1. 3 ao quadrado menos 1 dá 9 menos 1 que dá 8. E 3 mais 1 dá 4. 8 dividido por 4 dá 2. E f de 3, portanto, é igual a g de 3. E essas duas funções, f e g do exemplo A, elas são iguais. Vamos analisar o exemplo da letra B. Então, olha só. Na letra B, os domínios da função f e g são iguais, porque são iguais aos números os reais, né? O contradomínio também são os reais, então são iguais. Precisamos analisar se f de x é igual a g de x, ó, para qualquer x. Tem que ser para qualquer x para ser igual. Né? Então, olha só. O f de 1 é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado. Raiz quadrada de 1 ao quadrado é raiz de 1. Raiz de 1 é 1. G de 1, a G ela pega o x e manda no próprio x, né? Então, G de 1 é igual a 1. Perceba que deu igual, né? F de 1 é igual a G de 1. Mas, o que acontece se a gente pegar em números negativos, como, por exemplo, calcular no f de menos 2? Ó. F de menos 2 é a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, e raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é raiz quadrada de 4, né? Porque menos 2 ao quadrado dá 4, e raiz quadrada de 4 dá 2. Mas o g de menos 2 é igual a menos 2, por causa da regra da função g. Ó. Ela pega qualquer número que está aqui e associa ao próprio número. Então, f de menos 2 é diferente de
g de menos 2 e as funções f e g, no caso do exemplo B, elas não são iguais. Vamos agora para mais um exemplo. Este aqui é um exemplo bastante interessante. Nós temos duas funções. Essas duas funções elas têm esse domínio aqui, ó, que é esse intervalo, né? É o intervalo de menos 1 fechado até o zero aberto, né? Exclui o zero. E o intervalo de 1 até o mais infinito. É a união desses dois intervalos aqui. E eles têm o mesmo domínio, né? Já está dado aqui que a FG tem exatamente, está dando que elas têm esse mesmo domínio e o contradomínio é o conjunto dos reais. Para analisar se elas são iguais, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se esse domínio aqui que foi fornecido, ele bate, né? Ele bate com essas regras dessas funções aqui, porque ele foi dado assim de uma forma aleatória, né? Então a gente tem que analisar se realmente esses valores aqui de x, eles fazem realmente parte do domínio da função f e da função g. Então, vou separar aqui a função f, ó. A função f é dada por essa expressão, ela tem essa cara, né? Ela vai deste conjunto aqui, da união daqueles dois intervalos em R, e ela é dada por essa expressão. O que a gente tem que fazer? Tem que primeiro verificar se, de fato, né, o domínio dessa função bate com esse daqui que está escrito aqui em cima, né? Então, olha só, a primeira condição para que essa função fique bem definida é o que, né? Que x mais 1 dividido por x² menos 1 seja maior ou igual a zero, né? Essa é a primeira condição, porque x mais 1 dividido por x² menos 1 está dentro da raiz, e a raiz quadrada só admite números positivos. E aqui eu errei. É x mais 1 dividido por x² menos x, né? Que é maior ou igual a zero. E a outra condição é que x² menos x seja diferente de zero, porque x² menos x está aqui no denominador, então ele tem que ser diferente de zero. Mas o x² menos x, a gente pode colocar o x em evidência, fica x vezes x menos 1. Isso aqui tem que ser diferente de zero, e para isso aqui ser diferente de zero, o x tem que ser diferente de zero e o x tem que ser diferente de 1. Ó, olhando para cá, ó, até agora está batendo, né? Porque o zero não está incluído e nem o 1 está incluído, né? Exatamente no menos 1, essa função ela vai ser igual a zero, porque vai ficar menos 1 mais 0 em cima, vai dar zero, né? E embaixo vai dar um número diferente de zero. Então, até agora, está batendo os domínios, né? Mas a gente precisa analisar agora quais são os valores de x que satisfazem esta desigualdade aqui, ó. Então, olha só. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos primeiro pensar na função x mais 1, né? A gente tem que trabalhar com os sinais da função x mais 1 e da função x² menos x. Então, olha só, a função x mais 1, ela é positiva, né? Quando o x for maior do que menos 1. E x mais 1 vai ser negativa quando o x for menor do que menos 1. E x mais 1 vai ser igual a zero quando o x for igual a menos 1. Agora, o que acontece na função x² menos x, né? x² menos x é igual a x vezes x menos 1. E a gente tem que analisar os sinais dessas duas funções aqui, da função x e da função x menos 1. Então, olha só, deixa eu fazer uma retinha aqui. Aqui, ó, vou representar os sinais da função x, ó, e perceba que à direita do zero a função x ela é positiva, né? À esquerda do zero a função x ela é negativa. Agora, representando a função x menos 1, representando os sinais dela, vai ser assim, ó. A gente pode colocar o 1 aqui à esquerda do zero. Aqui vamos colocar os sinais da função x menos 1, né? E perceba então que à direita do 1, a função x menos 1 é positiva, e à esquerda do 1, a função x menos 1 é negativa.
Então, olha só, deixa eu só fazer mais uma reta. Aqui nessa reta a gente vai representar os sinais da função x vezes x menos 1. Ó. Então a gente pode abaixar esse 0 aqui, abaixar esse 1, colocar o 0 e colocar 1 aqui. Ó. À esquerda do 0, a função x e a função x menos 1 são negativas. Né? Então quando a gente calcular esse produto, ó, o produto de x com x menos 1, aqui vai dar positivo, porque menos vezes menos dá mais. Entre 0 e 1, a função x é positiva, mas a função x menos 1 é negativa. Então, mais vezes menos dá menos. E à direita do 1, a função x ela é positiva e a função x menos 1 ela é positiva também. Então, o produto vai ser positivo. Né? Então, olha só, vamos representar os sinais aqui da função x menos 1 aqui, x mais 1 aqui em cima. Ó. Aqui a gente vai representar os sinais da função x mais 1. E aqui embaixo a gente vai representar os sinais da função x vezes x menos 1. Então, olha só, vamos colocar o menos 1 aqui. Aqui a gente coloca o 0 e aqui a gente coloca o número 1. Então, à direita, aqui ó, olhando para cá, à direita do 1, a função x mais 1 ela é positiva. À esquerda do menos 1, a função x mais 1 ela é negativa. E nós fizemos aqui ó, que entre 0 e 1 a função x vezes x menos 1 ela é positiva, ou melhor, negativa, né? Então, entre 0 e 1 a função x vezes x menos 1 ela é negativa. E à esquerda do 0, a função x vezes x menos 1 ela é positiva. E à direita ela é positiva também. Né? Então, vamos fazer agora a divisão né, de x mais 1 por x ao quadrado menos x. Quando a gente fizer essa divisão, repara assim, vamos colocar o menos 1 aqui, vamos colocar o 0 aqui, vamos colocar o 1 aqui, né? Então, olha só, quando a gente faz a divisão de x mais 1 sobre x ao quadrado menos x, à esquerda do menos 1, ó, menos dividido com mais vai dar menos, né? Entre menos 1 e 0, mais dividido com mais ó, vai dar mais. Entre 0 e 1, mais dividido com menos vai dar menos. E à direita do 1, mais dividido com mais vai dar mais. Logo, o que a gente quer? A gente quer encontrar os valores de x tais que essa expressão aqui é maior ou igual a zero. E está aqui, ó. Esses valores de x vão ser quais? Eles precisam estar no intervalo de menos 1 até 0. Né? Nota que a gente pode incluir o número menos 1, né? E tem que tirar o número 0, porque a parte de baixo da fração ela tem que ser diferente de 0, porque senão a função x quadrado, a função x mais 1 sobre x ao quadrado menos x, ela não está definida no número 0, né? Por causa da divisão por 0. E a gente tem que fazer a união, né? Ó, com mais esses números aqui que estão à direita do 1, né? Ou seja, o intervalo de 1, a gente não pode incluir o 1, porque também, né? Aqui embaixo a gente não pode colocar 1, porque ficaria 1 ao quadrado menos 1. Então a gente tem que fazer a união do intervalo de menos 1 até 0, fechado em menos 1 e aberto em 0, com o intervalo de 1 até mais infinito, né? Que é o que está aqui representado. Ó. Esta parte mais essa parte aqui e bateu, ó, bateu com o domínio da nossa função original. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar né, o domínio da função g para ver se vai bater também. Vamos lá, ó. Vamos ver. No caso da função g, a gente tem que observar o seguinte, ó. A função g, ela é dada pela raiz quadrada de x mais 1 dividido pela raiz quadrada de x quadrado menos x, né? Então, duas condições têm que ser satisfeitas. A primeira é que x mais 1 tem que ser maior ou igual que zero, porque o x mais 1 está dentro da raiz. E a segunda é que x quadrado menos x, ele tem que ser estritamente positivo, porque como ele está na raiz, ele tem que ser maior ou igual que zero, né? Mas como ele está no denominador, ele não pode ser igual a zero. Então a gente vai colocar aqui estritamente positivo. Quando a gente estudou lá a função f, a gente viu que os valores de x que satisfazem essa desigualdade aqui,
eles pertencem a este intervalo, ó, de menos infinito até o número zero, união, né, do 1 até o mais infinito, né? Quando a gente estudou a função f, a gente viu que essa desigualdade aqui só se verifica nesse caso aqui. E aqui, ó, a gente sabe que o x ele tem que estar entre menos 1, né? Aqui menos 1 fechado até o mais infinito, né? Então, olha só, vamos colocar aqui, então, esses dois intervalos. Aqui a gente coloca o número menos 1, aqui a gente coloca o 0 e aqui a gente coloca o número 1. Então, olha só, a gente está lidando com esse intervalo aqui, né? A gente está lidando com esse intervalo aqui, à direita do menos 1, que está aqui, e a gente está lidando com esse intervalo aqui, que é a união dessas duas partes, desse intervalo aqui, união com este intervalo que está ali. Que agora a gente tem que fazer a interseção desses dois intervalos, né? Porque a gente está encontrando os valores de x que satisfazem as duas, né, desigualdades ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que fazer a interseção desses dois intervalos que vai dar isso aqui, ó. Ó, perceba que à esquerda do menos 1 não existe uma interseção, né? A interseção é vazia porque não existe nada aqui, né? Entre menos 1 e 1 existe uma interseção. Entre 0 e 1 não existe uma interseção, porque aqui existem valores para x, aqui não tem, né? Então aqui a gente coloca, né? E à direita do 1 também, né? Também tem uma interseção, né? Então, o domínio dessa função g, ó, vai ser o intervalo fechado de menos 1 até o 0, união com intervalo aberto de 1 até o infinito, né? Que é, de fato, este número aqui, né? Que é, de fato, esse número aqui. Mas, perceba o seguinte, né? A gente quer mostrar que a função f e g são iguais, então a gente já acabou de mostrar que elas têm o mesmo domínio, né? Que realmente esse conjunto aqui, ele pode ser um domínio das funções f e g, mas por que as funções f e g são iguais, né? Porque olha só, o que é a função g? A função g de x, ela é igual ao quê, né? Ela é igual a isso aqui, né? A raiz quadrada de x mais 1 dividido pela raiz quadrada de x quadrado menos x. Quando esses dois números aqui eles são positivos, né? E eles são, obviamente, né? Por causa dessas nossas condições, então a gente pode colocar tudo dentro da raiz, ó, né? A gente pode fazer assim, ó. Porque o x mais 1 ele é positivo e o x quadrado menos x ele é positivo. Isso aqui é exatamente igual à nossa função f de x. Então, temos que, no caso deste exemplo, né? Deste exemplo, nós temos que realmente as funções f e g elas possuem este domínio aqui, né? O domínio que está escrito aqui. E elas possuem, obviamente, o mesmo contradomínio, né? Elas possuem o mesmo contradomínio, o mesmo domínio, e f de x é igual a g de x para qualquer x que está aqui dentro. Então, é isso, galera. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais.